Laurentino Gomes, logo na abertura do livro você afirma que o baiano Francisco Félix de Souza é um dos personagens mais extraordinários da história do Brasil. Por quê? Porque ele tem uma história épica, né? Queria saber um pouquinho dos bastidores dessa obra aqui que está na minha mão. Então eu li cerca de 200 obras sobre esse assunto, ao longo de 6 anos. Você chegou a consultar fontes de testemunhos de escravos para fazer o livro? Você recebeu críticas por ser um homem branco falando da escravidão? Você já tem feedback dos leitores? Já teve gente que chorou lendo seu livro? Antes de começar a minha entrevista com o Laurentino Gomes, eu tenho um recado muito importante. Inscreva-se no canal agora, ative o sino e traga os seus amigos. Quanto maior o número de inscritos, mais entrevistas eu vou conseguir fazer. Eu conto com a sua ajuda, hein? Logo na abertura do livro, você afirma que o baiano Francisco Félix de Souza é um dos personagens mais extraordinários da história do Brasil. Por quê? Porque ele tem uma história épica, né? O Francisco Félix de Souza era mulato, como se dizia na época, um mestiço, né? Baiano, e ele, ainda jovem, foi trabalhar no castelo de São João de Ajudá, na atual República do Benin, que estava abandonado pelos portugueses. Aí ele reconstruiu o castelo e teria feito um pacto de sangue com um dos príncipes da Casa Real do Daomé. E aí, numa certa altura, houve uma guerra pelo trono. Esse príncipe foi eleito rei, foi escolhido rei, e se tornou sócio do Francisco Félix de Souza no tráfico de escravos, que era o principal negócio da região. Então, o Francisco Félix de Souza, em parceria com o rei Gueso, teria mandado para a Bahia 500 mil de escravos. Ele foi um homem assim, ele é um dos homens mais ricos da costa da África. Quando ele morreu, ele teria uma fortuna hoje estimada em 120 milhões de dólares, tinha 50 ou 60 mulheres viúvas, dezenas de filhos, e hoje ele tem uma descendência enorme na Nigéria, no Benin, no Togo, em Gana, na Costa do Marfim, até em Paris. Existem hoje descendentes do Francisco Félix de Souza, que ganhou do rei Gueso um título nobiliárquico, o título de Xaxá, uma espécie de barão do reino do Daomé. E esse título vem passando de geração em geração. Agora nós estamos no 9º Xaxá. Então, quando eu fui lá no Benin fazer a minha reportagem, a minha pesquisa, eu encontrei o patriarca da família Francisco Félix de Souza, e é uma descendência brasileira que se estabeleceu na costa da África, a herança da escravidão. Quanto tempo você demorou para escrever o livro? Quanto tempo de pesquisa? Quantas entrevistas? Por onde você passou? O que você teve que ler? O que você leu? Queria saber um pouquinho dos bastidores dessa obra aqui que está na minha mão, que eu recomendo mais uma vez, que é o volume 1, Escravidão. Eu sou jornalista, né? Então, como é que um jornalista trabalha? Primeiro, senhor jornalista, né? Obrigado. Primeiro, a gente vai às fontes referenciadas. Você tem que entender do assunto sobre o qual você vai tratar. Então, o que eu fiz? Eu fui aos livros, fui às bibliotecas. Então, eu li cerca de 200 obras sobre esse assunto, ao longo de 6 anos. Depois, quando eu imaginei que eu já estava familiarizado com os personagens, com os acontecimentos, eu botei o pé na estrada para fazer reportagem. Aí, eu e a Carmen, a minha mulher, que sempre me acompanha, a gente percorreu 12 países na América, na Europa e na África, 8 países africanos, ao longo de todo o ano de 2017, visitando os locais em que as coisas aconteceram, porque, curiosamente, ainda tem informação lá. Então, você ir no castelo de São Jorge da Mina, ou Elmina, em Gana, é curioso, você chega lá, tem um castelo, uma fortificação que parece um castelo europeu. Aliás, é um castelo europeu, porque foi construído com pedras levadas de Portugal, pedras brancas. Então, é um castelo lindo na aparência, um mar azul, tem palmeiras, como se estivesse na Bahia. Aí você começa a descer no porão. E lá embaixo é escuro, é úmido, é frio, e tem locais enormes, do tamanho de uma quadra de tênis, onde os escravos ficavam estocados como mercadoria à espera da chegada do navio negreiro. Porque o sonho de todo capitão de navio negreiro era encher o navio mais rapidamente e partir, porque havia muitas doenças endêmicas na África com as quais os europeus não estavam habituados, por exemplo, a febre amarela ou a malária.
Então, se o capitão de navio negreiro fosse comprando avulso durante meses, um aqui, outro lá, a tripulação morria. Então, quem tivesse escravo estocado, vendia por um preço melhor. E é isso que você vê hoje no Castelo de São Jorge da Mina. Você vê fisicamente o que era esse detalhe do negócio do navio negreiro, né? Nós temos vídeos sobre isso? Temos. Eu fui ao longo dessas viagens, eu gravei cerca de 70 vídeos. Nossa. Com no máximo 1 minuto para caber em rede social. E aí eu fui mostrando, eu realizei um sonho, né? Eu sou jornalista há 42 anos. Eu sempre achei que no trabalho de reportagem existem bastidores que você nunca consegue mostrar no final da reportagem. E dessa vez eu consegui fazer o making off, graças às novas tecnologias. Comprei um smartphone e fui filmando. E aí, então, hoje o leitor tem a oportunidade de ver os locais que eu visitei. Tem um episódio nesse castelo de São Jorge da Mina, em que o guia me levou num porão escuro onde ficavam as mulheres. 300 mulheres, 400. E ficavam lá semanas. Algumas chegavam grávidas, tinham filhos, amamentavam os seus filhos lá dentro, morriam, os seus filhos morriam. E você chega, hoje está cheio de coroas de flores que os afro-americanos que visitam esse local deixam lá em memória aos que partiram. E o guia me fez uma pergunta que foi fatal. Tem só uma entradinha assim por onde entra a luz. Ele falou, você quer ficar aqui dentro sozinho um tempo? Eu falei, eu quero. Aí ele fechou a porta, ficou escuro, frio, úmido, e eu tive um choro convulsivo. Eu não conseguia parar de chorar. Aí quando abriu a porta, eu estava com os olhos vermelhos e a Carmen começou a filmar. Eu acabei de ter uma crise convulsiva, catártica de choro. E eu acho que o leitor se identifica com isso, porque aí o livro ele não é apenas um trabalho de biblioteca, ele não é uma pasteurização da pesquisa. Ele é uma coisa real, né? Você vive junto com o autor o que foi a dor de entender essa história. Quais são outros 2 vídeos desses 70 que você poderia dividir com a gente aqui, que você acha legal mostrar para o meu público? Eu fui também à Rota dos Escravos, no Benin. Essa estrada em Uidá, também uma cidade também chamada de São João da Ajuda, ou Ajudá, no Benin, é conhecida como a Rota dos Escravos. Os cativos eram vendidos numa praça de comércio no centro da cidade e vinham por essa estrada em direção aos navios negreiros, que ficavam ancorados lá no final dessa rota, esperando para levá-los até o Brasil, especialmente. E esse é um ponto repleto de simbolismo religioso e emotivo. Aqui ficava, se diz a lenda, a árvore do esquecimento. Era uma árvore ao redor da qual, por razões religiosas, os escravos homens deviam dar 9 voltas e as mulheres 7. Num símbolo, num gesto que os fazia esquecer a sua vida passada, a sua família, a sua terra, a sua cultura, o local onde tinham nascido, para ir em busca, de forma forçada, de uma nova vida no Brasil. E hoje tem um monumento que simboliza essa árvore que já não existe mais. Fui à Serra da Barriga, onde morreu o Zumbi dos Palmares, vi coisas interessantes. Essa é uma árvore sagrada de origem africana chamada Ijitó, no alto da Serra da Barriga, onde foi o último reduto do Quilombo dos Palmares, em Alagoas. E no pé dela existem várias oferendas feitas por praticantes de religiões de matriz afro no dia da morte do Zumbi dos Palmares, dia 20 de novembro. E aí uma curiosidade muito interessante. Aqui na área do Quilombo, tombada como patrimônio nacional, moram ainda hoje, cerca de 20 famílias, e a maioria delas é evangélica e se opõe aos rituais de matriz afro na região, o que mostra que o Quilombo dos Palmares continua como um foco de tensão no interior de Alagoas, mesmo hoje no começo do século XXI. Você quer saber quem é o próximo entrevistado do programa? Você quer sugerir um novo convidado para eu entrevistar e ter seu nome citado durante a gravação? Então me siga agora no Twitter e no Instagram. No Twitter é @mbonfá e no Instagram é marbonfá. Me siga nas minhas redes sociais para não perder nada do ping-pong com Bonfá. Você chegou a consultar fontes de testemunhos de escravos para fazer o livro? Sim, infelizmente isso é muito raro, né? A história da escravidão foi contada pelos brancos, ou seja,
médicos que viajavam nos navios negreiros, capitães de navio, o padre Vieira, os jesuítas, os próprios donos de escravos escreveram relatos, tem viajantes, pessoas que chegaram ao Brasil e se surpreendiam com a escravidão, ou então as expedições militares que eram enviadas contra Palmares deixavam seus relatórios. Então, a maioria da documentação é uma documentação branca. Então tem pouquíssimas biografias de escravos, mas tem, às vezes, depoimentos que eles prestaram em inquéritos, em delegacias policiais, quando eles eram acusados de algum crime, ou então quando eles eram pegos pela Inquisição praticando feitiçarias e rituais que eram condenados pela Igreja Católica, aí eles prestavam depoimentos. Às vezes tem casos também de escravos que compraram a sua própria alforria, a sua própria liberdade, e depois tiveram que assegurar essa liberdade em processos na justiça, e aí escolhia-se também o depoimento deles. Então tem uma história negra indireta. Mas assim, escravo contando a sua história são 2 ou 3 no máximo. O resto é tudo branco. O resto é tudo branco. Você recebeu críticas por ser um homem branco falando da escravidão? Não, Marcelo, curiosamente não. Eu temia, porque eu sei que hoje existe uma grande polêmica a respeito do lugar de fala, né? A quem pertence essa história? E eu compreendo essa reivindicação, porque esses que reivindicam hoje o lugar de fala, que são os afrodescendentes, nunca tiveram espaço de fala. Ao contrário, quando eles tentaram falar, eles foram reprimidos, podiam ser chicoteados no pelourinho. Então, hoje existe uma reivindicação de lugar de fala. Mas eu acho também que escravidão é ou deveria ser assunto de todos nós brasileiros, independente da cor da pele. É uma responsabilidade nossa. Concordo. Falar, discutir escravidão e o seu legado. Então, assim, é importante que eu me pronuncie. Agora, no livro, logo na introdução, eu explico que existe um olhar negro, existe um olhar branco, existe um olhar atento, no qual eu procuro me enquadrar. Mas eu reconheço também, na introdução do livro, que o fato de eu ser um homem branco, isso limita o meu olhar. Porque eu nunca passei pela experiência de dor e de sofrimento de um homem negro. Eu nunca tive os meus ancestrais, os meus antepassados, transportados na barriga de um navio negreiro. Ou nunca, como adolescente, levei uma geral da polícia ao sair de casa pelo simples fato de ser negro. Essa experiência eu nunca tive, mas eu diria que eu consegui me aproximar dela com respeito, com atenção. E eu acho que essa é a principal defesa que eu uso quando alguém, e felizmente isso eu nunca enfrentei, disser: você é um homem branco, não tem direito de falar sobre esse assunto. Até porque isso pode ser também um argumento de omissão para os brancos. Você entendeu? Alguém fala assim: esse assunto é só de negro. Que bom que você jogou limpo logo na abertura. Então, o branco vai falar: mas esse assunto é só dos negros. Eles próprios estão reivindicando o lugar de fala, então eu não vou me pronunciar sobre esse assunto e não vou me preocupar com esse assunto. Pode ser um argumento de omissão, de autonegação para o branco. Por isso que eu digo que quem tiver alguma coisa a falar sobre escravidão deve se pronunciar. Agora, com defeito, né? com respeito. O branco não pode ter um discurso de supremacista branco atacando os negros hoje. Ou, por exemplo, tentando desconstruir um herói como o Zumbi dos Palmares. É um discurso que está em andamento. Ou dizer que os portugueses não entravam na África e que quem é culpado pela escravidão eram os próprios escravos, eram os próprios africanos. Um discurso que eu estou ouvindo de altas autoridades da República. Então, você vê que tem um jeito do branco se pronunciar, que tem que ser um olhar atento, de respeito à fala do outro. Você já tem feedback dos leitores? Já teve gente que chorou lendo o seu livro? Já. Eu já ouvi depoimentos muito emocionais assim, a respeito desse livro. Gente que, tanto branco quanto negro, dizendo que leu o livro devagar e chorou frequentemente. Numa rede social, recentemente, uma leitora negra disse o seguinte: olha, é um livro fácil de ler e difícil de engolir. Eu acho uma boa definição. Nas filas de autógrafo, os abraços mais carinhosos, mais afetuosos que eu recebo é de gente afrodescendente. É uma linguagem não verbal. A pessoa, às vezes, nem fala. Obrigado por ter escrito esse livro. Ela me abraça, e gente que chorou.
Já enfrentei situações na Bienal do Rio de Janeiro. A gente estava num stand, tinha uma senhora mestiça que estava servindo um cafezinho e eu lá autografando o livro, autografando. Aí uma hora ela falou, esse livro explica de onde nós viemos? Eu falei, sim, certamente eu não vou identificar a sua família em particular, mas as pessoas que vieram da África, sim. Ela falou, é porque eu tenho grande curiosidade em saber disso. Aí no último dia eu fui lá e dei um livro de presente para ela. Aí essa mulher chorou muito, e ela me contou uma história impressionante. Ela falou, na minha família esse é um assunto proibido. O meu avô não falava de escravidão, o meu pai não falava de escravidão. Aliás, eles expressavam ideias racistas, como se negro fosse uma coisa inferior. Nossa. E eu sempre tive muita curiosidade, agora eu entendo por que isso acontecia. É interessante, ela fez uma análise bastante sofisticada. Ela falou que eles queriam se aproximar dos brancos, porque era uma forma de se defender. Nossa. E aí eu diria, complementando o discurso dela, né, sempre houve no Brasil um processo de branqueamento da população. Isso explica, por exemplo, o esforço do Império Brasileiro, no segundo reinado, de importar milhares e milhares de europeus brancos para contrabalançar o peso da escravidão. Discursos na época diziam formalmente que o sangue africano teria corrompido a população brasileira. Isso explica o projeto de imigração europeia. Mas havia também um processo de branqueamento cultural que eu acho que continua ainda hoje. Que é o seguinte, o quanto mais rapidamente o afrodescendente se descolar e adotar padrões e linguajares, símbolos, estética branca, melhor ele vai ser tratado. Um processo de branqueamento da população. Isso eu vou contar no segundo livro, né? No século XVIII, havia irmandades de pardos ou mulatos, já nascidos no Brasil, que proibiam a entrada de escravos africanos negros. Ou seja, eram afrodescendentes, mas o que eles estavam fazendo? Saindo do universo dos negros e tentando rapidamente se aproximar do universo dos brancos, porque isso era vantajoso. Então é uma coisa muito curiosa isso, né? Esse processo de branqueamento não só demográfico, mas também cultural. Laurentino, quando é que vai sair o segundo e o terceiro livro da trilogia? Quais serão os assuntos tratados? Eu quero saber os detalhes, hein? Bem, o primeiro ele cobre um período de mais ou menos 250 anos entre o primeiro leilão de escravos ocorrido em Portugal no dia 8 de agosto de 1444, em que 235 escravos africanos foram leiloados em praça pública na vila de Lagos, no Algarve, na frente do príncipe Dom Henrique, o infante navegador. Que, como eu digo no livro, aparentemente se navegou muito pouco, mas é o patrono do tráfico de escravos, ele que organizou esse negócio. E vai até a morte de Zumbi dos Palmares, que é um personagem muito simbólico, porque ele é um símbolo de resistência, de enfrentamento, e é um personagem cuja imagem ainda está em construção ainda hoje. O segundo é sobre o século XVIII, que é o auge do tráfico de escravos. Num período de apenas 100 anos, entram mais de 2 milhões de escravizados africanos no Brasil para trabalhar no ouro, diamante em Minas Gerais, na expansão da fronteira brasileira em direção ao centro-oeste, à Amazônia, né? O Brasil, durante o século XVIII, revogou o Tratado de Tordesilhas, em 1750, e firmou um outro pelo qual os espanhóis reconheciam a ocupação do território mais ou menos como o Brasil é hoje. E o terceiro é o século XIX, o Brasil resistindo a todas as pressões internacionais para acabar com o tráfico negreiro. O Brasil virou um pária internacional, mais ou menos como foi a África do Sul durante o regime de segregação. E aí, finalmente, a Lei Áurea, o abolicionismo e o legado da escravidão hoje, né? Que explica o que nós somos hoje. Então, são livros com esses 3 cortes mais ou menos cronológicos, né? E quando eles devem sair? Tchan, 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 tchan. Então, o segundo deve sair no final de setembro de 2020. Você já começou a escrever? Não. Por isso que essa, Marcelo, eu acho que é a última entrevista que eu estou dando depois de lançar o livro. Embora eu já estou considerando que é a melhor entrevista que eu dei até agora. Que bom. Porque você é um bom entrevistador. Muito obrigado. Mas eu vou parar tudo. Eu tenho que parar tudo, porque senão eu não consigo escrever. O livro teve uma repercussão maior do que eu imaginava, enorme.
E as pessoas estão me convidando para entrevistas, eventos, palestras. Então eu preciso parar, porque eu preciso escrever e lançar esse próximo livro em 2020. E tem o terceiro, em 2021. Então é a minha reputação que está em jogo. Que nunca foi muito boa, se eu não conseguir entregar, e piora, né? Laurentino, você tem muitos fãs, muitos leitores. Nos conte alguma coisa sobre você que ninguém sabe. Eu sou um bom padeiro. Eu aprendi uma técnica de fazer um pão rústico francês com um vizinho meu, que é um pão que é feito desde a época, na Idade Média, e que leva apenas 4 ingredientes: farinha, fermento caseiro, água e sal. É um pão de fermentação lenta, ele demora 36 horas para ficar pronto. Nossa. Então, quando eu não estou escrevendo livro, eu faço pão. E adoro, porque é aí que eu penso, eu fico pensando, é muito bom. Eu vou lá para Itu comer esse pão, hein? Tá convidado desde já. Nossa. E aí faz aonde? A lenha? Não, eu faço num forno elétrico, mas o certo seria na lenha. Mas eu não tenho forno a lenha, eu faço no forno elétrico. Você está com quantos anos? 63. O que a vida te ensinou até agora? Bem, primeiro assinou o prazer e a riqueza e o encantamento da leitura, né? Eu sempre li, desde que eu era adolescente. Eu li Érico Veríssimo, Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade, e descobri esse encantamento de escrever, de primeiro ouvir, ler e contar histórias. Eu acho que daí nasce o que eu sou hoje, né? O jornalista, o escritor, o que narra a história. Mas também me deu uma visão bastante madura a respeito do mundo, a respeito do ser humano, que é uma realidade encantadora, mas uma realidade de muita injustiça, de muito sofrimento. A história é, por natureza, profundamente injusta e profundamente sofrida, mas um ser humano que tenta superar isso o tempo todo. Então isso explica todas as grandes mudanças, a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, as nossas transformações no Brasil, a República, o regime de 30, a campanha das diretas de 1984, os esforços que nós estamos fazendo. Então, é interessante que, em meio ao sofrimento e à dor da história, tem um fio de esperança que vai nos conduzindo. E eu acho que é isso que garante a nossa sobrevivência, a esperança. Nós vivemos a esperança. Muito bom. Muito obrigado. 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 Você parou antes de eu começar a chorar, que essa história aí. Eu que agradeço, Marcelo. Obrigado. Foi um prazer te receber aqui. Gente, vamos ficando por aqui. Se você chegou agora no canal, inscreva-se e ative o sino e traga os seus amigos. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Um beijo grande e até o próximo programa. Tchau, tchau, gente! Curtiu essa entrevista? Ah, que bacana, temos muitas para você assistir. É só clicar nesse retângulo para você ver a próxima entrevista. Aí não se esqueça de se inscrever aqui no Ping Pong com Bonfá. Tá vendo esse círculo com a minha cara? Só clicar aí para você ficar sabendo das novidades do talk show